Olá, Mundo Maker e aficionados por robótica. Meu nome é Kleber Bastos, sou engenheiro da computação e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer o acionamento de cargas utilizando um módulo relé e Arduino. Este é o vídeo demonstrativo do nosso projeto em funcionamento. O Arduino foi programado para ativar a carga, que no caso é uma lâmpada, durante 2 segundos e depois desativá-la num período de 5 segundos. Esse processo se repete, pois o código está preso no loop principal. Agora, de outro ângulo, vocês podem perceber que a carga está ligada na tomada. E os componentes que nós iremos utilizar são um Arduino Uno, fios ou jumpers macho-macho, fios para tomada, um plug para tomada, um bocal para lâmpada, uma lâmpada, podendo ela ser fluorescente ou incandescente, ou até mesmo lâmpadas de LED. E por fim, um módulo de relés, independente da quantidade de canais. Antes de iniciar o vídeo tutorial, eu gostaria de fazer um agradecimento especial aí ao pessoal da Casa do Arduino. Vocês podem entrar aqui e visitar casadoarduino.com. Foram eles que forneceram o material que vocês viram aí no vídeo demonstrativo. E vocês podem fazer a compra, né, de materiais aí direto com eles. Vocês podem clicar aqui para ver a loja deles no Mercado Livre. 100% de qualificações positivas, 1 ano de Mercado Livre, praticamente 2.500 vendas. São vários produtos aí, inclusive um módulo de relés aqui, 4 canais, que vocês podem utilizar com esse tutorial que eu vou explicar agora. Então eles têm várias coisas aqui com preços bem atraentes. Depois vocês deem uma passadinha lá. Mais um módulo aqui de relés, só que com 8 canais. O Arduino aqui. Então vocês podem ir lá e falar que vieram pelo blog da robótica. Valeu? É isso. Vamos ao tutorial agora? Antes de iniciar o tutorial, gostaria de fazer alguns esclarecimentos. Inicialmente, o risco que tem-se em se manusear alta tensão, ok? Se você é inexperiente, recomendo que você faça o tutorial com muito cuidado e ao lado de uma pessoa que já tenha certa experiência, ok? Vou dar algumas dicas e uma muito importante é com relação ao cuidado que você deve ter ao manusear um módulo de relés. Porque como você vai utilizar alta tensão, é importante que na parte inferior do módulo você isole. Passe uma fita isolante, alguma coisa que não conduza eletricidade, porque se você entrar em contato com uma dessas partes aqui, corre o risco de você tomar um choque. E não é um choque qualquer, é um choque de 110 ou 220 volts, ok? Então, essa é uma dica aí muito importante e que vocês devem levar à risca. Agora vamos fazer alguns esclarecimentos com relação ao que é normalmente aberto, normalmente fechado e comum. Como vocês vão identificar esses pinos no módulo de relés? Bom, basicamente vem 2 tipos de nomenclaturas. Nesse exemplo, é até o módulo que eu estou utilizando, é um módulo de um canal apenas. Ele vem escrito aqui NO, é o primeiro pino que é o normalmente aberto. O O vem de Open, né, normalmente aberto. O módulo, o pino do meio é o comum. E o terceiro pino aqui, NC, é o fechado, normalmente fechado, C de closed, ok? Então, o primeiro normalmente aberto, o do meio comum e o terceiro normalmente fechado. Nós temos outro tipo de nomenclatura que é com os tracinhos, como vocês podem verificar aqui, ok?
E como vocês vão saber qual que é o pino normalmente aberto, normalmente fechado e comum? Geralmente, creio que em 100% das vezes, o central ali, este pino aqui é o comum, ok? Este é o comum e ele aponta, ou seja, ele é conectado ao normalmente fechado. Obviamente, ele fecha aqui a conexão. Então, meio comum, aqui no pino inferior é o normalmente fechado, ok? E o pino lá em cima, que não tem conexão nenhuma, ele é o normalmente aberto, que é esse pino de cor verde. Então tá aí, normalmente aberto é o primeiro, o comum em vermelho e o normalmente fechado. Então, a partir de agora, você já sabe identificar qual é o pino e na hora de fazer as ligações, você vai saber do que eu estou falando. Outra dica importante é que vocês observem o tipo de módulo que vocês estão utilizando, mais especificamente a descrição que vem logo acima do relé, porque você precisa saber o máximo de corrente que ele suporta. No meu caso aqui, eu tenho um relé que está escrito aqui que suporta até 10 A, 250 volts, né? Corrente alternada. 10 A, 30 volts DC, então ele suporta 10 A. Então essa informação é muito importante a depender do tipo de carga que você deseja controlar. Então você observa qual o consumo da carga que você deseja controlar e veja se o módulo de relés no qual você está utilizando suporta. Observem agora como eu efetuei as ligações. Começando aqui pelo plug da tomada, eu optei por utilizar duas cores de fios e o fio utilizado tem uma bitola de aproximadamente 25 milímetros, que é o mais recomendado para plug de tomadas, e eu recomendo também que vocês utilizem um de 25 milímetros. Então, eu coloquei aqui um fio na cor verde que sai da tomada, do plug da tomada e vai direto para o bocal da lâmpada, ok? E o segundo na cor vermelha, olha só, ele sai do plug da tomada, vai até o comum do nosso módulo de relés, e aí, no normalmente aberto, sai um fio vermelho que vai para o bocal da lâmpada. Então, você já sabe como identificar o normalmente aberto, o comum e o normalmente fechado. Observem e faça a ligação da maneira correta. Por que que nós estamos utilizando o normalmente aberto e o comum? Porque quando eu mandar um nível lógico alto do meu Arduino aqui para o módulo de relés, o que acontece? O comum ele vai fechar contato ali com o normalmente aberto, ou seja, se eu mandei nível alto lógico, vai habilitar a nossa carga, vai haver aqui a passagem de corrente porque vai fechar o contato. E quando eu enviar nível lógico baixo do Arduino para o módulo de relés, ele vai desligar a carga, pois não vai mais haver a passagem de corrente, porque o comum vai voltar ao normal e vai ficar ligado ali ao normalmente fechado. Beleza? Então observem bem a ligação. Tomem muito cuidado com essa ligação, volto a alertar, estamos trabalhando com alta tensão. E a ligação aqui com o Arduino é bem simples. Você pode verificar no teu módulo que você vai ter ou uma nomenclatura denominada DC+, que é o positivo, ou VCC, ou 5 volts. Então você vai ligar nos 5 volts do seu Arduino. Pode ser DC+, VCC ou 5 volts. Observe aí o que tem descrito no teu módulo. Beleza? Ligou nos 5 volts, tudo certo. Depois, você vai ligar o GND, que pode ter a nomenclatura de DC- ou GND mesmo. Então você vai ligar no GND do seu Arduino. E por último, é o pino de controle. No caso aqui, a nomenclatura é IN.
como o meu módulo é apenas de um canal, então aparece só escrito IN. Se você tem um módulo aí de 4 canais, ele pode ter IN1, IN2, IN3 e IN4, que é cada um responsável pelo controle de um dos relés. Então, para cada um dos teus pinos de controle, eles vão ligados em uma porta digital do seu Arduino. Como eu só tenho um único módulo aqui de um canal, então o meu IN está ligado na minha porta 5, tá? Na porta 5 do Arduino. Se você tiver aí mais de um canal, você liga aí na porta 6, 7, na que você desejar. Mas para cada IN, você vai utilizar uma porta do seu Arduino. Bom, vou falar um pouquinho agora do código. Como vocês podem verificar aí, o código é bem simplificado, muito simples mesmo. Ele vai estar disponível para vocês poderem copiar. O link vai estar na descrição do vídeo. Vocês acessem aí e vão poder ter acesso ao tutorial completo, inclusive ao código-fonte aqui utilizado. Bom, inicialmente aqui temos na primeira linha um define relay 5, tá? Poderia ter utilizado aqui o tipo int, mas para quem não sabe, quando você declara uma variável do tipo int, você está reservando espaço na memória do teu microcontrolador, tá? Como eu não vou alterar o valor de relay 1, então eu declaro, eu faço uma definição. O que acontece? Toda vez que eu chamar relay 1, é a mesma coisa de eu estar passando o número 5. Então, o relay 1 será substituído pelo número 5. Caso você possua um módulo de relés que tenha mais canais, então você pode criar aqui o define relay 2 e colocar em outra porta digital do seu Arduino, se for a porta 6, por exemplo, e assim sucessivamente, beleza? Depois, partindo aqui para as condições iniciais de execução do seu código, no caso o setup, nós vamos declarar essa porta, né, utilizando pinMode, e declaramos como saída pinMode relay on output, beleza? E depois nós setamos esta porta digital em estado lógico baixo, em nível lógico baixo. Então vamos digitar write relay 1 low. Para cada um dos canais do teu módulo de relé, você vai ter que fazer isso daí. Vai criar um pinMode declarando a saída, né, o pino como saída, e depois setando ele como baixo. Como eu aqui só tenho um módulo relé com um único canal, eu declarei apenas um único pino digital e setei ele como saída em estado lógico baixo. Bom, eu não vou falar agora do loop porque é interessante falar da função que eu criei. Eu criei uma função aqui do tipo void, ou seja, ela não retorna nenhum valor, e essa função se chama alteraStatus. Para que serve essa função? Toda vez que essa função for chamada, eu vou passar como parâmetro duas coisas. Primeiro, a porta, tá? Que é a porta onde está o módulo, ou melhor, onde está o relé que eu quero controlar. No meu caso, eu só tenho um relé, então eu só vou passar como parâmetro aqui o número 5, ou seja, vou passar como parâmetro relay 1. E depois de passar como parâmetro qual é o relé que eu quero controlar, eu vou dizer se eu quero ativar a minha carga ou não. E como eu faço isso? Passando como parâmetro uma variável booleana. Para quem não sabe, a variável booleana ela pode assumir dois valores, ou seja, ela pode ser true, verdade, ou pode ser false, né? O que acontece? Se eu passar true como parâmetro, a minha carga vai ser ativada. Olha lá. Se ativado assumir um valor verdadeiro, se ativado for exatamente igual a true, eu vou escrever na minha porta digital, que eu passei como parâmetro aqui, o estado lógico alto. Ou seja, eu mandando high para minha porta, no caso, que é relay 1, na minha porta digital 5, a minha carga vai ser ativada, porque eu mandei high. Caso contrário, se não foi true que eu passei como parâmetro, o que acontece?
eu vou escrever low, ou seja, a minha carga será desativada. E é isso que acontece aqui no loop. Vamos lá. Chamei aqui alter status, beleza? E eu lembro que eu tenho que passar dois parâmetros. A porta do relé que eu quero controlar. Como eu só tenho um relé, eu só vou controlar relay 1 da porta 5. Então passei como parâmetro relay 1. E qual é o outro parâmetro que eu tenho que passar? Eu tenho que passar true ou false. Se eu quero ativar minha carga, passo true. Se eu quero desativar, eu passo false. Então vamos lá, na primeira linha, passei a porta que eu quero, a porta referente ao meu relé que eu quero modificar e passei true, ou seja, ativa a minha carga do relé 1. Depois, dei um delay de 2 segundos, chamei a função e falei desativa a carga de relé 1 e dei um delay de 5 segundos. Tranquilo? Simples, né? Esse código está bem simplificado e ele pode ser utilizado inclusive no vídeo anterior que eu fiz, que foi um tutorial de controle de acesso de RFID. Você pode utilizar em conjunto, você pode clicar aí no canto superior direito, vai estar uma anotação do vídeo que eu fiz, e você pode utilizar esse código em conjunto para fazer o acionamento, por exemplo, de uma tranca eletrônica na hora que for permitido o acesso via RFID, você vai lá e aciona o teu portão, né? Utilizando aqui como parâmetro essa funçãozinha, passando só essa função, e você vai ter aí um controle de acesso completo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem postar lá no blog. No caso, no blog da robótica vai ter o link para o fórum. No fórum a gente vai discutir tudo que for relacionado a esse vídeo aqui. Então acessem aí, vai estar todos os links na descrição do vídeo. Dá um curtir aí na página do blog da robótica, facebook.com/blog da robótica. Dá um gostei no nosso vídeo se você gostou, dê alguma sugestão pra gente. Vale muito a pena o feedback de vocês. É por ele que a gente sabe se vocês estão gostando do conteúdo. Beleza? Valeu, tchau, tchau.